aquela agressão de um pai contra o coleguinha de um filho em uma festa junina no Distrito Federal, criança de 4 anos. E esse fato, né, esse acontecimento, essa agressão, acabou levantando o debate sobre o impacto do comportamento violento na formação de crianças. No fim de semana, esse adulto invadiu o palco da apresentação, pegou um menino de 4 anos de idade pelo pescoço. O Douglas Felipe Parísio Lima, de 41 anos, responde em liberdade pela agressão e por desacato a uma policial civil que estava por ali, tentou conter esse adulto e acabou sendo agredida também. Na análise, aqui, em depoimento, o que ele disse? Né? Ele disse que o filho era vítima de bullying e que aí ele acabou perdendo o controle ao assistir às cenas em que o filho dele era alvo, né, dessa prática aí da outra criança de 4 anos. Na análise da psicóloga Ila Linares, a referência agressiva do pai pode formar uma criança também violenta. Existe a necessidade de uma coesão entre o que o pai fala e o que o pai faz. Então, se esse pai está falando ou fazendo de uma maneira agressiva, certamente essa criança vai ter o comportamento do pai como modelo. Mas sabe que ontem, eu me lembro que a gente falava, você levantava essa possibilidade do bullying, eu dizia, eu acho que uma criança de 4 anos ainda não tem a capacidade de praticar bullying. Que talvez não seja. Não existe bullying. Não, então. Envolvendo criança de 3, 4 anos. Eu concordei com você, então. E eu ouvi a psicóloga, a Ila Linares, dizendo que é nessa fase justamente em que isso pode começar a acontecer. Em que a criança, e no caso, esse coleguinha que foi agredido pelo pai, ele demonstrava ter esse comportamento mesmo, de conseguir somente colocar a personalidade, enxergar a personalidade dele a partir de agressões a outras crianças, a tentativa de diminuir as outras crianças, enquanto que o filho desse homem que agrediu o coleguinha, ele demonstra ser uma criança um pouco mais frágil e que se submete a essas práticas do outro, do coleguinha. Então isso pode começar a aparecer justamente nessa fase, o que para mim foi uma descoberta, né? Aprendi mais uma acompanhando aqui esse debate na Band News. Eu acompanhei de perto, desculpa, a gente vai... Deixa eu só terminar aqui o texto, claro. Porque no fim do ano passado, a Federação Paulista de Futebol lançou uma campanha que chamava a atenção para o comportamento agressivo de alguns pais, e isso acontece muito, né? Em disputa esportiva, que tem as crianças ali competindo, e você vê a arquibancada, parece um campo de guerra, né? Parece que, na verdade, eles estão numa disputa de vida ou morte. Então, esse comportamento agressivo já foi alvo de campanha também por parte da Federação Paulista. O vídeo traz atores que simulam comportamentos reais de responsáveis pelas crianças nas arquibancadas de campeonatos de base, e os personagens assistem às partidas de futebol infantil, chamando-os... É terrível, gente. Chamando de burro. Ah, burro, criança! Cara, eu tenho... Você é idiota, tem campeonatinho de criança lá no clube... que eu já vi pais de 6 anos gritando, quebra ele, para um filho que tá na zaga, né? Quando um menino de 6 anos de idade tá se aproximando do gol com a bola. Quebra ele. É coisa de estádio. Coisa de estádio é uma coisa. Já é bem questionável essa ideia, mas infelizmente eu costumo concordar com ela, de que dentro do muro dos estádios as regras são diferentes. Aliás, eu tô começando muito a questionar essa minha crença também. Mas essa ideia é até discutível. Mas você transferir aquilo que acontece dentro do estádio para um jogo de crianças, desculpa, é sintoma de uma sociedade doente. Aliás, é nesse caminho que vai o nosso doutor Daniel Barros, que fala sobre o assunto, ele participou também do debate, e diz que o primeiro passo é aceitar que a gente vive mesmo numa sociedade violenta, mas que certas coisas são inaceitáveis. O trânsito no Brasil é um dos mais violentos do mundo. A violência contra enfermeiras em hospitais é dos maiores do mundo. A violência contra o médico atendendo. A violência contra jornalista. O Brasil é um país violento. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente dizer, nós não vamos compactuar com violência. E óbvio, essa imagem é muito forte, porque o pai sobe no palco, agarra o moleque, parece que ele põe o dedo na cara, tá dando uma bronca violenta ali, porque ele perdeu o controle. Mas não é a única violência nessa situação. A violência de um menino ser expulso da escola porque o pai cometeu um erro também tem que ser levado em conta. A violência do bullying que vinha acontecendo, que é violência,
também tem que ser levado em conta. Então, todos esses tipos de violência, nós que queremos reagir a isso, temos que dizer, não vamos aceitar. É preocupante. Megali tem 2 filhos pequenos. Quantas vezes você... Alice já tá grandona. A Alice tá do seu tamanho, Não, né? mas ela já foi mais novinha Já foi. e mesmo hoje, enfim, mas... Tem 12 aninhos. Quantas vezes você já não pegou seus filhos repetindo alguma coisa que você falou? Muitas. Sem perceber, fala, nossa, mas ele tá repetindo, ou seja, um comportamento ou uma fala. Então, mesmo que um adulto tente justificar, você deu o exemplo do quebra ele, vai pra cima, então mesmo que um adulto diga, não, mas é expressão, é do jogo, é da torcida, que impacto tem isso numa criança que vai reproduzir o comportamento de um pai, de um tio, de um outro adulto? Então, tem uma responsabilidade muito grande, porque esses comportamentos e falas são reproduzidas pelas crianças que estão em formação. E não só pelas crianças, o Dr. Daniel deu um ótimo exemplo da sociedade em geral, porque isso tem o peso. Então, alguém que fala, mas é da boca para fora dizer, por exemplo, coloca uma mordaça na boca dessa mulher, ou mulher tem que apanhar. Isso tem um peso, porque alguém que está ouvindo vai levar aquilo a sério, parece que não. Mas assim que a violência vai escalonando também. Então, isso é extremamente preocupante, fora a questão da criança, que em tese já sofria deboche, bullying, seja do que você quiser chamar, possivelmente dentro da escola. Será que essa criança já também não sofre violência em casa com um pai agressivo e ainda expulsa por causa dessa atitude do pai? Expulsa. Imagina a cabeça dessa criança. Quero chegar ao papel da escola. A criança vítima, a única grande vítima, a única que não fez nada de errado, foi quem pagou por todo o pato. Foi essa criança pequenininha que sofria ali perseguição de um aluno mais parrudo. Foi ela que foi expulsa da escola por causa do mau comportamento do pai. Como eu disse mais cedo aqui, aliás, como eu disse ontem, eu já passei por tudo isso, né? Eu já tive vontade de voar no pescoço de crianças de 5 anos de idade porque eles estavam fazendo aquilo que eu entendia ser algo ruim. A minha filhota, que sempre foi perseguida, que é o meu tesouro, que é a coisa que mais importa na minha vida, e de repente eu vejo um moleque, né, xingando, empurrando, jogando ela na areia. A vontade que dá, todo pai já teve esse pensamento intrusivo. Eu daria uma bicuda nesse moleque agora. Aí sabe o que você faz? Você chacoalha a cabeça e fala, mas é óbvio que não é isso que eu vou fazer, é óbvio que eu vou falar com a professora, eu vou falar com a diretora, e eu vou tentar resolver, talvez conversando até com os pais, uma conversa civilizada com os pais. É assim que adultos agem. Então esse cara aí não tem desculpa para o que ele fez, né? Por mais que ele estivesse sob pressão, por mais que a situação realmente, a gente compreende como é difícil ver o filho numa situação dessas, não dá para passar pano para uma atitude deplorável dessas de voar no pescoço de uma criança. Porque, eu repito, crianças de 4 anos ainda não fazem bullying. Não dá para chamar aquilo de uma perseguição generalizada e perversa, como é o bullying entre adolescentes e crianças mais velhas. E veja, eu sei que é um problema difícil de ser lidado, então acho que a gente já eliminou a questão do pai aqui, né? O pai tá errado, agora é problema da polícia e da justiça. É difícil você lidar com esse problema envolvendo adolescentes. Adolescentes têm muita resistência ao que os adultos dizem. Crianças de 4 anos, não. Criança de 4 anos, você agacha, fica no mesmo nível dela e assertivamente diz que ela não pode fazer aquilo. Você não pode fazer isso com seu colega e exerce a sua autoridade. E você vai conseguir impor a sua autoridade a uma criança de 4 anos. Se não conseguir, a conversa é direto com os pais. Tem um vídeo desse menino, o que foi agredido, que não é culpado de nada, eu repito, ele é uma criança, aporrinhando o molequinho mais novo. Aporrinhando, perseguindo, o moleque tenta se desvencilhar, ele vai atrás, o moleque vai pro outro lado, ele corre atrás, ele empurra, ele peita, tem uma professora do lado. O que a professora faz é pegar os dois e colocar de volta na dança. E só, não separa, não conversa com o menino que estava perseguindo, não faz nada. Permite que aquilo continue acontecendo. Isso não é o papel da escola. Desculpa. Isso é um papel desprezível de uma educadora. Me perdoem a sinceridade. Não justifica nem em 1 milímetro o que fez esse pai. Mas a escola só errou. Ela não tratou do problema, ela literalmente virou o rosto, né, na representação aí dessa professora que nada fez, e na hora de tomar alguma atitude, puniu a maior vítima de todas. Tá tudo errado. Não é porque tem um pai ali cometendo um ato desprezível que a gente não tem que discutir a questão da escola, que errou do princípio ao fim.
Errou, do princípio ao fim. Imagino que o contato com esse pai, Megali, não deveria ser fácil. E acho que a expulsão dessa criança tenha muito mais a ver com corte de relação e cortar o problema com o pai do que ajudar esse aluno, que é a maior vítima dessa história toda, que era o aluno vítima de bullying, de perseguição desse outro coleguinha. Então, aparentemente o pai está sendo punido também por esse ato desprezível por parte da escola, que errou do começo ao fim, como você está dizendo. Né? Que provavelmente não soube ouvir esse pai, não soube lidar com as crianças e agora corta o problema dessa forma. Mas que esse pai, eu acho que não dá para eliminar de forma nenhuma a participação dele no que aconteceu, até porque a gente só está falando sobre isso porque ele fez o que fez. Agora, se ele fez isso com as crianças, eu posso imaginar como era o contato dele com a escola, com a diretora, com as professoras também. Nada justifica não ação, né, da escola, mas não deve ter sido um contato fácil com esse cara também. Mas a escola tinha que fazer contato com os pais da outra criança. Da outra. Não, sim, a escola também tá errada, obviamente, mas né? Tá todo mundo errado. Tá. Né? Aquela agressão aconteceu na frente de todo mundo. Os pais da criança agressora, eu não quero usar essa palavra agressora, crianças de 4 anos não são agressoras. Os pais da criança mais parrudinha nada fizeram, a escola nada fez, e o pai que resolveu fazer alguma coisa fez a pior coisa que poderia ser feita: voar no pescoço de um garotinho de 4 anos de idade. Todo mundo tá errado, menos as crianças. Sim. Mesmo aquela que encheu o saco da criança menor. Crianças de 4 anos são crianças. Tem que ser educadas, né? Você consegue educar uma criança de 4 anos. Aliás, tem que aproveitar, enquanto elas ainda ouvem os adultos. Depois fica muito mais difícil. É isso, era só isso que eu queria acrescentar. Tem muitas mensagens chegando aqui e o que dá para perceber é que é uma relação complexa entre pais e escolas. Então, de uma forma geral, tem ouvintes dizendo que muitas vezes os pais notificam a escola de que tem algo acontecendo. Olha, meu filho chegou machucado, meu filho está sofrendo isso e aquilo, e não tem um retorno, um amparo por parte dos profissionais. E por outro lado, tem educadores, professores que dizem que essa relação é difícil, que a escola tenta conversar com os pais, mas muitas vezes os pais são tão violentos ou estimulam essa violência dos filhos. Então, como é que você vai chamar e falar, olha, seu filho está empurrando o coleguinha, beliscando? E aí percebem que os pais fazem isso com as crianças. Então, é difícil encaixar as peças aí, encontrar uma solução, porque pelas mensagens que chegam, tem os dois lados e parece que não se chega a um acordo. Conversa, tem a reunião, chega no dia seguinte, acontece de novo. Tem gente até falando, então ensinei meu filho, apanhou, bate de volta. E aí você vai escalonando uma violência sem fim. É muito difícil, é muito complicada essa relação. Demais.